Quando o assunto é botânica, vem aqueles nomes briófitas, pteridófitas, gimnospermas. Aí você já se perdeu, já saiu do vídeo aí? Não sai do vídeo não. Eu quero te entregar o que é que você não pode chegar no Enem sem saber quando o assunto são esses 4 grupos de plantas. Exatamente. Se você nunca entendeu botânica, você vai sair desse vídeo com o conteúdo necessário e suficiente para responder toda e qualquer questão que envolva grupos de plantas. Pegou a ideia? É isso que você está querendo? Então vem comigo, não sai desse vídeo não. Vamos lá, olha só. Primeiro vamos começar pelas plantas mais simples, as briófitas, depois as pteridófitas, e aí a gente entra nas plantas superiores, gimnospermas e angiospermas. Ó, as briófitas são plantas que ainda não têm os tecidos plenamente diferenciados, então ela não tem ainda raiz, caule, folhas e todas aquelas estruturas anexas da morfologia vegetal que nós temos, tá? Ela tem alguns tecidos muito primitivos ainda, como filóide, como cauloide, como rizoide, que tem algumas características comparativas, mas ainda não são os órgãos vegetativos originais, digamos assim, né? Raiz, caule e folhas, tudo bem? As briófitas, elas são avasculares, ok? Elas são avasculares. Além de serem avasculares, elas apresentam, portanto, por causa dessa questão, um tamanho reduzido, ok? E além disso aqui, elas são dependentes da água, para reprodução. Então eu diria que essas são as 4 principais características que nós temos aí dentro do grupo das briófitas para destacarmos a nível de sumarização, tá? De revisão, de resumo mesmo, tá? Quando a gente olha para as pteridófitas, a gente já vê algo um pouco diferente, tá? Nós já vemos agora tecidos diferenciados, tá certo? Nós temos tecidos diferenciados. Vemos o surgimento dos vasos condutores. Beleza? Então, nesse cenário, a gente já vê o surgimento do xilema e do floema, que são os vasos condutores de seiva, tá? E essa presença de vasos condutores permitem que elas tenham um tamanho um pouco maior, tá certo? Então, tamanhos de médio porte. Ok? Então a gente já tem um crescimento expressivo aqui. A gente já sai ali dos incríveis 20 centímetros quando uma briófita é muito grande, tá? Aí a gente já vai para uma planta, tá certo? Que tem talvez alguns centímetros a mais, né? Já chega perto de 1 metro ou até mais do que 1 metro, tá? Depender do tipo de planta e da sua característica de florescência e assim por diante, tá? Da distribuição das suas folhas, na verdade. Quando a gente olha para a pteridófita, certo? A gente vai estar vendo também uma planta que depende da água para a sua reprodução. Então, a gente pode repetir essa mesma característica aqui para as pteridófitas, ok? Principalmente porque quando a gente olha para esses 2 grupos de plantas, eles ainda não têm características suficientes, tá? Para dominar de forma vasta o ambiente terrestre. Então, eles ainda dependem muito de zonas úmidas e sombreadas para o seu desenvolvimento e estabelecimento da sua vida, tá? Então, grava isso na sua cabeça e não esquece. Quando a gente olha para as gimnospermas e angiospermas, a gente já vê o surgimento de algumas características mais interessantes que vão trazer um poder adaptativo muito maior para esses grupos de plantas, tá certo? O primeiro deles é o surgimento das sementes, ok? Então, ambos vão apresentar sementes. Tranquilo? Ambos vão apresentar sementes. Essas sementes vão ser fruto da fecundação cruzada a partir do surgimento do grão de pólen, que é o gameta aí masculino, tá? Então, o grão de pólen está presente em ambos. Beleza? E todas as características que acabaram surgindo ali também nas pteridófitas, são vasos condutores e assim por diante, tá?
O grão de pólen ele vai trazer uma importante adaptação que vai estar presente em ambos os grupos também, que é a formação do tubo polínico. O que é esse tubo polínico, professor? O tubo polínico é uma estrutura desenvolvida a partir do grão de pólen que conduz o núcleo de fecundação até o gameta feminino. Então, veja, para que eu faça o encontro do gameta masculino com o gameta feminino para promover a fecundação, eu não preciso mais da água. O tubo polínico faz essa condução para mim, tá certo? Então, por causa da presença do tubo polínico, esses dois grupos, essas plantas específicas, conseguiram a famosa independência da água para a reprodução. Então, é o tubo polínico, o seu surgimento, que favorece agora, né, este cenário adaptativo, beleza? Então, grava isso na sua mente e não esquece mais, tranquilo? Então, a gente tem árvores aí, né, de grande porte, porque ela já tem um sistema de tecidos muito bem desenvolvidos, um sistema de condução extremamente eficiente e por isso elas têm aí uma distribuição muito interessante. A presença do grão de pólen e do tubo polínico permite a essas plantas a famosa reprodução cruzada. Então, por conta disso aqui, a gente vai ter um incremento na questão da variabilidade genética, o que auxilia e muito a dominância deles no ambiente terrestre, tá bom? E também por causa das especializações para lidar com diferentes hábitats específicos. Olhando para as angiospermas agora, a gente tem algumas novidades evolutivas que só as angiospermas apresentam, que é a presença das flores e, portanto, dos frutos, porque o fruto ele é formado a partir de uma parte da flor. Então, se eu não tiver uma flor, eu não formo um fruto. Então, um depende do outro, tá? Então, isso daqui é exclusivo das angiospermas. E a gente também vai ter a característica da dupla fecundação, ok? Então, olha só. Trocando em miúdos, né? Deixando de forma bem simples, quando o grão de pólen ele chega para a fecundação, ele tem dois núcleos, tá certo? Ele tem dois núcleos. E lá no interior da estrutura feminina, a gente vai ter 3 núcleos. Então, eu tenho 2 núcleos específicos e um núcleo que vai formar lá o embrião que está presente na semente. Então, o que é que acontece? Esse cara vai formar o tubo polínico, que eu acabei de falar. Então, eles formam uma distensão que conduz esses caras até o encontro com os núcleos femininos. Então, não preciso da água para levar esses caras até lá. Então, vou deixar aqui, ó, pontilhado, porque era o espaço que eles estavam. E agora eles estão aqui, tá? Vou até trocar de cor. Esse azulzinho vai fecundar esse vermelho e vai formar o embrião, tá certo? Esse roxinho vai se unir com esses outros dois aqui e vai formar o endosperma 3N. Então, eu tenho 2 fecundações aí. O verdinho com o vermelho e o roxinho com os outros 2 roxinhos. Um verdinho com um vermelho vai ser N mais N. Isso aqui forma o embrião, tá bom? Isso aqui forma um embrião 2N. Os roxinhos, aqui, ó, vão ser N mais N mais N. Isso dá 3N, que é o nosso endosperma 3N. O que é esse endosperma, professor? Esse endosperma é uma reserva nutritiva que esse embrião 2N vai utilizar dentro da semente para germinar. Então, no início da vida, ele tem essa reserva guardadinha ali para ele poder pegar e se desenvolver ali logo no início, tá? Então, as angiospermas têm essa adaptação que favorece o início da vida ali, a germinação do embrião que está dentro da semente, tá bom? Então, a gente fica aí com essas características básicas que a gente não pode chegar lá no Enem sem saber, principalmente porque o viés adaptativo cobrado pelo Enem em cima das questões é cobrando essas adaptações, é cobrando essas novidades evolutivas. E agora você já tem esse fundamento teórico suficiente para resolver questões que envolvam essas principais características dos grupos de plantas, tudo bem? Então, se você agora entendeu as principais características desses grupos, você não erra mais. É isso daqui. O suco da botânica é esse. É o que você precisa saber e não pode chegar no Enem
sem esse conteúdo, tá? E eu quero deixar mais para você. Aqui embaixo eu tenho um link de 15 dias gratuitos da minha plataforma de biologia para você. Então, se você quer sair dessa aula e ter acesso às minhas listas, simulados, resoluções, o meu módulo de botânica completo, você pode clicar aqui abaixo nesse link e ir lá na plataforma de graça. Esse é o meu presente para a sua preparação para o Enem. Então, depois você me agradece. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!